Hoje é dia 18 de julho de 2022 e este é o episódio 204 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho Magalhães. Isso. Eu preciso 3 vezes. Olha, vou começar a fazer como tu, Miguel. Vou começar a arranjar nomes esquisitos de ler, que é só para ver o Diogo atrapalhado. Sabotagem. E o Sr. Vítor? Vês? Para facilitar. É para estar sempre aí a resmungar comigo e não sei o quê. Desta vez fui teu amigo. Pronto. É o Sr. Vítor ou é o Sr. Victor? Não, é Sr. Vítor. Vítor, mas isso é uma deturpação da raiz latina Victor, o vencedor. Pode ser, mas é o que é. Fala com quem me atribuiu este nome. Desculpa, não é minha. Como sabes? Literalmente. O que é que tu sabes que eu não sei? Foste tu que escreveste isso aí. Mas também foste tu que escreveste esse e foi alguém que tu deu. Não, fui eu que escolhi escrever este. Foi uma escolha minha, podia ter escolhido outra coisa qualquer. Tá bem, vá, avancemos que isto já não dá em mais nada. Então, como é que foi a vossa semana? Aliás, nós gravamos há pouco tempo, mas entretanto, entre o último episódio ordenado cronologicamente e este, passou uma semana. Como foi a vossa? E ordenado cronologicamente, o raciocínio deste gajo. Vá, Miguel, fogo à peça. Pá, eu acho que eu tenho aqui imensa coisa para falar. Eu gostaria de falar primeiro. Ouvi dizer que houve um jantar que foi absolutamente lendário pela quantidade de álcool e de deboche que nem imaginas. Que aconteceu. Substâncias ilícitas. Substâncias ilícitas, álcool, deboche geral, carnes, toda a espécie de animais mortos, vegetais, tudo. E depois havia, é verídico, à boa maneira romana, pessoas a vomitar na casa de banho para poderem comer outra vez. Como é que foi isso? Contem lá. Fizeste uma descrição muito precisa do que aconteceu, portanto... Não resta muito para acrescentar, exatamente. Pois, não... Mas não tiveste... Como é que sabes isto tudo? Não estiveste lá, meu? Eu tenho as Como é que sabes isto com tanto detalhe? Eu tenho as minhas fontes. Não se inquietem. Pronto. Está bem. Está tudo nas redes mas sociais. Foi um jantar agradávelzinho, pronto. Foi como tu acabaste de escrever. Foi uma coisa agradávelzinha, suave. O próximo será mais forte. Exatamente. Quero agradecer aos nossos patronos que se juntaram a nós e que nos fizeram companhia. E espero que no próximo haja ainda mais patronos e ainda mais rebaldaria. Chama ouvintes, Diogo, não chames patronos, não sejas ganancioso. Estavam pessoas lá que não eram patronas também, são só ouvintes. Sim, ouvintes forçados, sim. Ouvintes, acabas a frase aí, está ótimo. Pronto. Não é preciso dizer excesso de informação. Mas sim, mas foi bastante interessante, agradável e há que se repetir quando fizer sentido. Daqui a 10 anos outra vez. Percebeste a mensagem? Sim. Quando fizer sentido. Quando fizer sentido. Está bem, muito bem. Pronto, então vou-vos contar como é que foi a minha semana. Esta semana foi deliciosa, porque recebi uma bateria nova. Deliciosa. Recebi uma bateria nova, entre aspas, para o meu ThinkPad. Estão a ver como isto é? Olha lá a grossura disto. O que é nova entre aspas? Nova porque esta bateria não é uma bateria original Lenovo, é uma bateria fornecida por outra entidade, outro fabricante, e vamos lá ver como é que isto funciona, porque a garantia de que isto funciona não é 100% assegurada. É fraca. Não, nunca se sabe, porque às vezes estas coisas estão em armazém durante muito tempo e depois já não têm a performance a 100%, de modo que vamos ver como é que isto corre, vamos carregar como isto. Tudo o que fica em armazém, como tudo o que fica em armazém muito mas tempo. Sobretudo as baterias de íons de lítio, quando estão em armazém há muito tempo, sobretudo quando vêm de fornecedores que podem não ser escrupulosos ou que não são obrigados a garantias de qualidade porque não são do fabricante principal, vamos dizer assim, às vezes tens azar. E depois dizer, amigo, isto já não carrega, pronto, mando lá isso de volta. De modo que vamos ver como é que a coisa corre. Mas diverti-me imenso com o ThinkPad. Estive a instalar outros ambientes gráficos. Calma, espera aí. Ainda sobre bateria, a pergunta que se impõe. Custou mais ou menos que $20? Custou mais do que $20. Muito mais ou pouco mais? Um pouco mais. Tipo $1 mais? $2 mais? Não foi $1 mais, $2 mais. Esteve nos 200% de $20 acima, mais tarifas, mais
impostos, mais essas coisas todas. De modo que tu ainda me deves aquele duelo ao pôr do sol. Não te escapas. Não apareceste, eu estive lá, mas para ti tudo é longe, ó caraças, nunca aparece lá, não apareces a jantares, não vais a duelos, não vais a lado nenhum. Se estás no Príncipe Real todos os dias, não conta. Não, fui de propósito, com o Yaito, conforme a gente combinou, à tua espera. Pá, estive lá um quarto de hora, depois fui tomar um café. Também achei que era o tempo aceitável. Desculpas. Mas pronto, depois resolvemos isso lá fora. Mas pronto, estive a experimentar outros ambientes gráficos no Ubuntu que eu tinha instalado aqui no ThinkPad. Instalei LXDE, instalei Mate, estive a brincar com uma e outra versão. Todos ao lado um dos outros, ou fizeste uma instalação de raiz de cada vez que querias experimentar um novo ambiente gráfico? Não, ou seja, todos ao lado uns dos outros, porque eu quero experimentar o Ubuntu de base com coisas em cima, com os riscos que isso acarreta. Mas eu sou um gajo maluco, eu gosto de experimentar, fazer experiências. E então, eu devo confessar que a última versão do interface ligeiramente modificado da Canonical é como a Coca-Cola. E como é que é a Coca-Cola? Primeiro estranha-se, ou depois tem a versão zero entranha-se. açúcar. Como dizia o Fernando Pessoa. Olha. De modos que eu tenho dado por mim a tentar trabalhar em vários ambientes para testar qual é que eu prefiro, e eu preferia o LXDE até há pouco tempo, sobretudo porque é poupadinha em recursos e tal, e num laptop é importante para poupar a bateria, para poderes ganhar mais autonomia. Mas de facto, quanto mais vou trabalhando com o GNOME do Ubuntu, mais me vou habituando a algumas funcionalidades e à ergonomia do ambiente em geral. E agora começo a sentir dificuldade em voltar atrás, o que não deixa de ser irónico, porque eu não era assim partidário da coisa. Pois. Que funcionalidades é que te estão a ganhar? Olha, eu gosto da cena de poder carregar no botão super e ter as janelas todas para poder oscilar entre tarefas, entre uma aplicação e outra. Gosto... é fixe. Gosto da funcionalidade... E se começares a escrever, pesquisas nas aplicações todas. Sim, também. Se por acaso não está aberta, abres facilmente mas também. Essa parte é eu fixe. faço isso, eu carrego no botão, escrevo 2 ou 3 letras, aparece aquilo que eu preciso, clico e tal e coisa. Depois, gosto da funcionalidade de encostar as janelas à esquerda e à direita e poder estar a trabalhar em 2 planos diferentes, às vezes até a copiar a informação de um lado para o outro, quando for preciso. Tenho pena de que não seja possível ainda neste ambiente ter 4 janelas no ecrã coladas nos 4 cantos, como faz com o Mate. Sim, nos quadrantes. Os quadrantes, como faz consegues? Com o Mate. Claro que sim. Não, só consegues fazer com 2. Não. No GNOME. Miguel tem razão. Era possível no Unity, com o GNOME não. Sim, com o GNOME não consegues, só tens 2 janelas. Encostas à direita e à esquerda e acabou aí. Eu faço isso no meu Kubuntu, faço isso facilmente. Faço por cantos. Mas não está a falar do GNOME. Pronto. Estou a falar do GNOME. Mas no GNOME tenho ideia que também conseguia... Assim, o ecrã do ThinkPad é mais pequeno, portanto, tipicamente metade satisfaz-me na maior parte das vezes. Agora, estava convencidíssimo que era exatamente a mesma coisa, ou seja, que tu conseguias fazê-lo... Espera, deixa-me só repetir essa frase para que toda a gente possa ouvir. Metade satisfaz-me 2 vezes. Foi isso que disseste? Espera, tenho que voltar lá atrás. Não disse 2 vezes. O 2 vezes acrescentaste tu. Metade satisfaz-me. Eu parei aí. Sim. Ok. Então, no GNOME, não, porque eu tenho o meu... Não é das piores frases, Miguel. Já disse coisas bem piores, caramba. Queres mesmo isolar? Queres mesmo... Não. Bem melhor que isto. Não merece atenção. Eu estou a fazer o meu melhor esforço para que isto descambe o mais cedo possível. Vocês não me estão a ajudar. Então, o avô não deixa, o avô não está ali atento, não deixa. O meu tempo. Pronto. Então, eu tenho a minha estação de trabalho principal, que também corre em cima, tem um ambiente gráfico do GNOME e continua a ter apenas 2 janelas e é um ecrã grandinho. Portanto, não é por causa do tamanho do ecrã, é uma funcionalidade que se calhar virá aí, mas por enquanto só temos essas 2 possibilidades. De qualquer maneira, estou a gostar de trabalhar com o GNOME, estou-me a começar a habituar, isto agora está a ser complicado voltar para trás. O meu próximo teste vai ser com o KDE, a ver o que é que acontece. Com o Plasma. Meter o KDE em cima disto e ver como é que é o interface. Plasma é o nome da coisa, Plasma? O ambiente desktop chama-se Plasma. Muito bem, Plasma. Pronto, vou experimentar pôr Plasma em cima disso. Depois pode ser que eu até goste, e se eu gostar, depois o Marcos Marado vai se rir na minha cara.
Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Outra estupidez que eu estive a tentar fazer esta semana foi experimentar, à vez, mudar o gestor gráfico do Ubuntu de GDM3 para LightDM e vice-versa, para ver se havia alguma diferença em termos de, sei lá, de poupança dos recursos do sistema, autonomia da bateria e isso tudo, porque eu tinha a impressão que o LightDM era mais levezinho, era menos exigente para a placa gráfica, mas francamente não nota-se uma diferença muito grande. E quando eu tento usar o GNOME com o gestor gráfico LightDM, há algumas funcionalidades que funcionam mal ou desaparecem, então a coisa complica-se. E como eu preciso dessas funcionalidades, tive que voltar ao GDM outra vez. Portanto, vamos ver. Mas pronto, já perceberam. Estou a fazer experiências, a brincar com isto, já consegui quebrar alguns pacotes, portanto, tudo na maior. Mas para mim a prioridade destas experiências todas é experimentar poupar os recursos ao máximo, fazer a melhor gestão possível da vida da bateria. Qual é que vocês acham? Quer dizer, qual é a vossa opinião sobre isso? Qual é a vossa experiência? Qual é a melhor maneira de atingir esse objetivo? Porque a minha ideia era combinar o máximo de possibilidades e funcionalidades e de recursos, mas estender a autonomia da bateria ao máximo, poupando em bloatware, como se costuma dizer, poupando em coisas que se calhar não fazem falta. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Qual é a vossa experiência na gestão dessas coisas? Qual foi? Posso começar eu? Sim. Nunca faço nada disso. Ok. Curto e grosso. Excelente contributo. Olha, eu recomendo uma ferramenta que se chama TLP. Ainda aqui há uma semana ou duas estamos a falar não dos TLP, mas a conversa acho que andou nos TLP também. Mas pronto, que é um pacote, é altamente customizável e permite fazer coisas como, se estiveres em bateria, desliga o Bluetooth. Se estiveres em bateria, desliga o Wi-Fi. Se estiveres com o Wi-Fi, desliga a rede móvel. Se estiveres em Ethernet, desliga o Wi-Fi. Portanto, este tipo de regras são coisas que tu consegues fazer. Há um fecheiro de configuração que tu consegues definir e que, de alguma maneira, se calhar é o nível de granularidade que tu pretendes para ganhares aquele bocadinho de bateria extra. Se te vale o trabalho ou não, em termos de tempo de bateria, o que eu te recomendo é faz esta configuração ligada à corrente, porque vai demorar tempo. A vantagem é que depois está feito, tu esqueces-te. O que é que pode acontecer? Poderá haver uma altura em que tu estejas em bateria e queiras emparelhar uns auscultadores Bluetooth, mas nesse momento também ligas o Bluetooth e acabou. O que pode acontecer, isso aconteceu uma vez ou duas, não é preocupante, mas que aconteceu foi a configuração desse TLP sobrepor-se à tua indicação, ou seja, tu ligas o Bluetooth e ele, por algum motivo, aquilo deve correr um ciclo volta e meia, ou deve ter uns gatilhos que, entretanto, desencadeiam ações, e ele volta-te a cortar o power. Basicamente, o que ele faz é corta-te o power do Bluetooth, corta o power do Wi-Fi. Falar do Wi-Fi e Bluetooth são aqueles mais fáceis de perceber, mas existe muita coisa, como, por exemplo, o nível de utilização do CPU, que é uma coisa que também consome bastante bateria, ou uma coisa, e essa sim é muito, muito significativa, mas às vezes não há como contornar, se tu estiveres no comboio ou no autocarro, num ambiente com muita claridade, tu tens que puxar pelo brilho. Puxar pelo brilho faz com que a tua bateria demore metade do tempo. O brilho é uma coisa muito, muito importante. Portanto, uma das coisas que eu faço, e essa não confio em software nenhum, até porque os meus olhos têm que se relacionar bem com o meu ecrã, não é nenhum software. Portanto, aquilo que eu faço habitualmente é, sempre que ligo o computador em qualquer lado fora de casa, ou seja, tipicamente quando estás em bateria, estás num sítio que não é o teu sítio habitual, a primeira coisa que eu faço é aprenderes os atalhos para o brilho do ecrã e ajustar para o mínimo possível, desde que eu consiga ver aquilo que preciso de ver. Mas isso faz facilmente, o brilho do ecrã porque este teclado tem já o teclado... Exatamente, tem bonequinhos. Sim, exatamente. Tem os bonequinhos lá todos para o volume, o microfone, o brilho do ecrã, está lá tudo. Yep. E até tem uma teclinha para cortar o Wi-Fi. E tens uma teclinha para fazer, sim.
Agora, seres tu a cortar é uma coisa. Pá, é uma coisa que podes fazer, lá está. No outro dia falámos sobre tomadas inteligentes e tu disseste que não precisavas disso para nada, porque fazias tu o trabalho braçal de ligar e desligar as coisas quando te apetecia. Dá-te controle, é fixe, mas pronto. Este software é uma espécie de tomadas inteligentes, ou seja, se tu conseguires configurar bem à tua medida, é menos uma preocupação para ti, só tens de te preocupar com aquilo que realmente interessa, que é o que tu queres fazer quando ligas o computador. Isso de facto é uma boa recomendação, porque eu andava à procura de uma coisa dessas que me permitisse automatizar esses processos. Porque uma coisa é tens uma ou duas tomadas em casa, chegas ao fim do dia, desligas os aparelhos, desligas a tomada, está feito. Outra coisa é tens um computador que tem imensas variáveis em que tu tens de estar a pensar Wi-Fi, o Bluetooth, não sei o quê. E eu, por exemplo, nas primeiras vezes dava por mim com o teclado retroiluminado ligado quando eu não precisava, e eu olhar para aquilo e pensar, mas isto não tem um sensor de luz para ajustar o brilho do teclado retroiluminado? Pronto, lá estou eu a desligar isto. São essas coisas todas somadas que permitem depois tirar as últimas gotinhas de eletricidade da bateria. Mas eu suponho que na eventualidade de haver alguma atualizações do kernel, atualizações do sistema operativo em geral, isso não corre o risco de quebrar algumas funcionalidades desse TLP. Se houver conflitos, por exemplo, que é que baseias... conflitos com a gestão dos componentes ou coisa assim, não há esse risco? Qualquer atualização de software acarreta sempre o seu risco, não é? Há o risco de atualizar aliado ao risco de não atualizar. Portanto, é sempre o compromisso que tu fazes quando decides fazer uma atualização ou não. Agora, não vejo grande lógica para aquilo que estás a dizer. Quer dizer, o risco que tu tens de perder a configuração do TLP é o risco que tens de perder a configuração do GNOME ou de outra coisa qualquer que tu tens cada vez que há uma atualização. Pronto. Não há nenhum risco particular. Vou experimentar isso. Como é que se instala? É um deb, é um snap, é o quê? Te lembras-te? São debs. Até porque esse tipo de coisas que têm que aceder diretamente a componentes de baixo nível não faz sentido ser em snaps. Pois é. Não sei se só existe em deb, mas o que eu uso é em deb. Certo, se calhar é capaz de haver um flatpak. Aliás, aquilo que acontece, e nós já falámos aqui algumas vezes, aquilo que acontece, por exemplo, com a Slimbook, e uma das ferramentas que a Slimbook tem é exatamente um gestor de bateria. Na prática, o gestor de bateria da Slimbook é uma interface gráfico para dar ordens ao TLP. Portanto, o TLP está instalado e o que ele faz é pica e em vez de teres dado o fecheiro de texto a dizer true or false nas opções, ou a leres as descrições e vês como é que é, tens uns menuzinhos de escolha para te ajudar a fazer essa parte. Suponho que essa interface gráfica só está disponível para Slimbooks ou estaria disponível por aí para fazer a instalação? Não, vai ao site deles procurar. Sim. Devem ter lá instruções para instalar em qualquer computador. Se não me engano é um PPA que eles têm, adicionas o PPA deles e instalas lá a ferramenta que eles têm, Power Laptop Battery Manager, cenas, ou em espanhol. Vou seguir os vossos sábios conselhos. A propósito de pacotes, eu tenho tido algumas dificuldades em conciliar pacotes deb, flatpak e snap. Esta semana... Espera, não fuja já. Não estou a fugir, estou a fazer sobre a tua transição. temática Mas não faça já, transitas a seguir. Uma pergunta que eu tenho para fazer a vocês... Vá lá, Miguel, continua. Aqui eu não sou o avô, mas sou o tio. O que é que vocês usam, se é que usam alguma coisa, para proteger os vossos olhinhos? O Miguel dá para ver que usa óculos. O Diogo, por acaso não sei, Diogo, tu não precisas de óculos? Só preciso de óculos para ver ao longe. Lentes, não usas lentes nada. Portanto, nada. Continuas impecável de olhos. Só usas óculos Como para ver ao longe? Como é que vocês protegem os olhos? Tens miopia? Mas eu também tenho miopia, mas é que se eu não ponho isto, eu não vejo nada. Aliás, se eu tiro os óculos agora, eu só vejo 2 borrões à minha frente. Pronto, fica um borrão e um borrão bonito. É uma melhoria, de facto. Aquelas coisas das luzes azuis e não sei o quê, vocês têm algum software que vos ajuda a acalmar? Eu uso o GNOME e uso os mods dos ecrãs. Dos ecrãs. Uma das razões pelas quais eu continuo no GNOME é que tens essa funcionalidade do modo noturno, em que o ecrã oscila, dirige-se progressivamente para ter mais presença de cor vermelha. Luz vermelha. Luz vermelha. Bem, mas é uma luz vermelha um bocado ilusória, porque no fundo é reduzir a presença. A ferramenta do GNOME é o Redshift para aí, não? Não. Redshift já. O GNOME tem a sua própria ferramenta já há algum tempo. Redshift que eu em desuso.
É sério? Vem embutido, faz parte do GNOME. Eu usava o Redshift em LXDE, mas entretanto... Eu usava em Unity e nas máquinas em que tenho Unity ainda uso, mas nas máquinas em que eu tenho GNOME já só uso o do GNOME. E os próprios ecrãs, os meus pelo menos, têm modos de leitura e módulos de vários tipos, e dependendo do que tipo de coisa que eu estou a fazer, alterno os modos nos ecrãs, que também ajuda a isso. Okay. Eu nos ecrãs não tenho paciência, o meu ecrã não mexe, aliás. A única coisa que faço no ecrã é mãozinha para a esquerda e para a direita, e aproxima ou afasta, ou dá um bocadinho de inclinação quando o braço toma um bocadinho. Mas lá está, por ser preguiçoso, eu uso um software, lá está, é coisa que eu instalo logo em qualquer coisa que tenha, é exatamente o equilíbrio dos azuis, ou seja, o modo noturno ou equiparado. Sim, a maior parte dos dias também não, e das vezes também não uso os modos dos ecrãs. Tenho isto num modo customizado e em 99% dos casos serve. Só que às vezes quero ir um bocadinho mais longe que isso, e o modo do ecrã ajuda a complementar o do GNOME. Tento fazer isso com todos os meus ecrãs, porque eu sofro de insónias frequentes e eu tenho um sistema em que a partir das 8 horas o meu cérebro tem que começar a parar e a mainar e a não ter atividade nem estímulo, porque senão... Das 8 da manhã, não é? Às 8 da noite. Às 8 da noite eu tenho que começar a aterrar. Da noite? Sim. Tão tarde? Já falei contigo durante o dia, olha está que... a gozar comigo outra vez. Eu agora chamava-te o nome, pá, mas não posso. Estamos aqui ao vivo. Chama-me Vitor, para facilitar. Exatamente, Sr. Vitor. Olha, sabes que mais... favor, há que haver respeito. Não. És um... E pronto. Está bem. Mas vá, transita lá para aquilo que tu querias transitar. Vou que eu não te deixei transitar há bocadinho. O que é que me aconteceu esta semana? Eu descobri... Tive imensos problemas com o pacote Nextcloud que tentei instalar nesta máquina para sincronizar as pastas do podcast. Instalei... E que pacote era esse que estavas a instalar? Nextcloud, desktop. Sim, mas que tipo de pacote? Precisamente, eu instalei o Snap e por acidente instalei o Deb também em simultâneo. Fiquei com 2 Nextclouds na mesma máquina e isso baralhou-me imenso no início. Eu comecei a olhar para a lista das aplicações. Espera aí, como é que eu tenho 2 ícones Nextcloud aqui? O que é que está aqui a passar? E então corri um e corri o outro para tentar perceber quando é que estava a diferença. O Deb não sincroniza as pastas corretamente e tive de eliminá-lo, e o Snap sincroniza as pastas, mas não consigo Estavas a tentar sincronizar a mesma pasta com 2 clientes ou pastas distintas? Ele vai se baralhar não, todo. porque ele enfiou aquilo em 2 sítios diferentes. E então a pasta Nextcloud e a Nextcloud 2, para aí, uma coisa desse género. Não, porque ele estava em 2 localizações diferentes. A pasta Nextcloud do Snap está dentro da pasta do Snap do Nextcloud e a outra pasta estava noutro sítio. Sim. Promissão, pronto, sim. Uma grande confusão. Depois, outra coisa, quero adicionar o ícone do Nextcloud aos favoritos na barra de aplicações do Ubuntu. O Snap não me permite fazer isso, o Deb permite. Isso não me acontece com mais nenhuma aplicação. Há aqui qualquer coisa, isto baralhou-me imenso, ainda não resolvi. Ainda com os dois instalados, o Snap não permite? Não, porque entretanto, então só podes comprar quando tiveres apenas um. Removi o Deb, deixei o Snap, porque era o único que estava a sincronizar como deve ser. O Snap não me permite adicionar aos favoritos, não percebo porquê. Há aqui qualquer coisa. Já quando estava sozinho. Já quando estava sozinho. Aconteceu aqui qualquer coisa, mas por exemplo, na minha estação de trabalho principal, isso já não acontece. Eu vou dizer uma coisa que é: não uses nem o Deb do repositório do Ubuntu, nem uses o Snap. Utiliza o PPA da Nextcloud. Ou o Flatpak, corre bem. Vou remover essa tralha toda e se calhar vou instalar o Flatpak. Eu não gosto de estar a meter repositórios alheios assim à bruta. O Flatpak é um repositório alheio. Pronto, é isso que eu te dizer. Ou seja, a tua taxa de confiança para instalar um Flatpak é dos mesmos gajos que te vão oferecer o PPA que tu não queres adicionar. Então já não quero. Pronto, mas pronto, tenho tido assim estas situações de, por exemplo, tenho 2 VLCs. Não sei como é que consegui fazer esta asneira, mas tenho 2 VLCs instalados nisto, um Deb e um Snap. Mas eu explico-te. É porque é de borla, se fosse apagar só tinhas um. Ou se calhar só tinhas meio. É o problema destes softwares bons serem todos à borla.
É um Vai problema. à história e remove um Pois, deles. pá, isso é uma pouca vergonha. Mas pronto, tem-me acontecido estes episódios de forma sistemática e francamente, isto irrita-me um bocado. Porque é que vais instalar em vez de usar? E que se já A tens questão é instalado. que desde que eu instalei o FlatHub, a loja de aplicações do FlatHub, tenho 2 centros de software, mais o Synaptic, mais o terminal. Mas sabes que podes já te disse isso. Podes adicionar o suporte para snaps ou outros também, que já tens outros Mas dois. é que já lá está. É uma grande confusão. Isto é uma grande baralhação. Não é, eu acho que já sei porque é que aconteceu. Porque quando eu instalei o ambiente Mate, houve ali qualquer coisa que aconteceu. Acho que quebrei ali uma série de pacotes porque eu entretanto perdi o Snap Store. O Snap Store desapareceu. Depois voltei a reinstalar o Snap Store e depois desde então aquilo tem sido uma confusão. Pronto. A semana foi assim. Estou a tentar resolver. Mas é assim que se aprende, é fazer as neiras. Como é que dizia o outro? Move-te rapidamente e parte coisas. Já não sei quem é que disse isto. Pá, não, foi o do Facebook, esquece. Um amigo teu, um grande amigo teu. O teu pai? Acho que foi o Zuckerberg. Pois, olha, estou a citar o Zuckerberg. Onde é que já chegou? É o lema do Facebook. Partir coisas. Pois. Move fast and break things. Olha, então se calhar é isso. Então se calhar, pronto, agora já descambou finalmente. Estamos a citar o Facebook, é porque já descambou. Bem, daqui a bocado estamos a citar o Elon Musk, só faltava. Tá bem. Tiago, conta-nos, como foi a tua semana? Minha semana foi muito interessante, como são todas, mas que mereça ser contado. Tenho aqui apenas uns apontamentos breves, ambos de extremo egoísmo, portanto são coisas que me aconteceram a mim ou que eu resolvi, mas minhas, e que não interessam a mais ninguém, mas vou contar na mesma. Conta. Na esperança de que poderá a remota hipótese de acontecer a mais pessoas, portanto... Ora, basicamente é assim, eu já tinha aqui chorado várias vezes sobre o meu drama de desempenho das dockstations USB ou USB-C ou US, o raio, que requerem drivers proprietários, que precisam para ter vários ecrãs e para... Pronto. A dada altura optei por simplificar ao máximo a minha secretária e então decidi substituir uma dockstation que funcionava perfeitamente, mas com problemas claros de desempenho, por um hub USB que tem 7 portas de dados, portanto, para ligar dispositivos, e mais 3 para carregamentos. 4 para carregamentos, daqueles que têm botõezinhos para ligar e para desligar. Até aqui tudo bem, e deixei de usar tantos ecrãs na minha secretária e passei a necessitar apenas de ligar USBs. Foi uma decisão minha. Qual é o problema? O problema é que eu andava já a sentir há uns tempos que, e 2 dos dispositivos que eu tenho ligados nesse hub são a minha webcam, uma webcam igual à tua, Diogo, comprámos na mesma altura, e o meu rato. Porquê que, há mais coisas, mas porquê que eu falo destes 2 dispositivos? Porque, e tenho o teclado também. No mesmo hub, portanto, é tudo USB, encaixa tudo nos sítios, está despachado. O que eu andava a reparar é que sempre que eu ligava à câmara, e é uma câmara 4K, portanto isto deve ter aqui alguma importância, eu perdi o rato. Portanto, sempre que eu ligava à câmara, ficava sem rato. E tinha que tirar o dongle do rato, é um rato sem fios, tinha que tirar o dongle do rato desse hub USB e ligar diretamente na outra porta disponível do portátil. Uma coisa me andava a irritar. Ainda fui ao Syslog e ao D-Message à procura de uma explicação, não encontrei nenhuma explicação, pelo menos que me saltasse à vista, até que olhei aqui à volta e no meu escritório tenho uma outra webcam que estava triste e abandonada e decidi, olha, por que não, vou experimentar. E então decidi trocar a minha Logitech Brio em uso por uma Razer, como se chama, Kio. Aquelas redondinhas. O que acontece? Troquei de webcam e passei a ter 0 problemas. Sendo que nem a qualidade da imagem se nota por aí além. Pelo menos eu também sou um bocado insensível, mas olhando para aquilo que eu vejo, fico mais escuro. É a única coisa. Mas, que é uma coisa que eu ainda posso fazer assim, mas depois fico com 2 olhinhos brancos nos óculos
e não me apetece. De facto, tu hoje mas estás mais escuro. Também tinha pensado, mas eu pensei, deve ser um calor. Não foi praia. Não. E então foi isso. Portanto, troquei o webcam, o setup é todo o mesmo. E outra coisa interessante é o único dispositivo que era afetado era o rato. Especificamente o rato. Portanto, o teclado funcionava bem, a placa de som, que também funciona, portanto, é aqui a minha mesa de mistura, continuava a funcionar perfeitamente. A única coisa que deixava totalmente de funcionar era o rato. Quando eu ligava, ou seja, não é quando eu ligava a ficha ou quando eu ligava no botão, não, é quando abria para uma chamada, ou seja, quando a webcam estava efetivamente em utilização, eu deixava de ter rato. Durante algum tempo liguei o dongle no computador e safei-me assim, até que decidi resolver o problema e resolvi de uma forma, para mim, simples, porque tinha uma webcam a 2 metros da minha secretária, portanto foi só trocar uma pela outra. Noutro contexto podia ser mais complicado, ou seja, se fosse trocar uma câmara que nem sequer foi muito barata por outra, podia ser um bocadinho mais complicado de resolver. Ok. Mas é isto. De resto, tive no fim de semana a falar num evento com nome estrangeiro, para ficar mais chique, uma coisa que se chama Speaking About. Estive a falar sobre tribos, sobre comunidades de software e sobre taxas de envolvimento e como é que as pessoas se podem envolver no conceito de comunidade e como é que pode ser divertido esse conceito. Eu acho que aquilo que está no YouTube, acho que ficou no YouTube algures. Depois é uma questão de ficar, eu depois partilho o link. Havia mais malta a falar sobre umas ferramentas giras e sobre Kubernetes e sobre Flux e sobre Clotin, acho que é assim que se chama, para fazer desenvolvimento de aplicações mobile e não só. Kotlin. Kotlin, exatamente, obrigado, Diogo. E a última foi sobre segurança nas web apps, ou seja, principais erros ou seja, basicamente era salvaguardas do que é que as pessoas não devem fazer quando desenvolvem uma aplicação para a web ou um website. Cenas como as listas do OWASP e coisas desse tipo? Falou-se do OWASP também, sim, claro. Okay. Não percebo nada disso. Vai ver, depois partilho o link, Magalhães. Exato. Olha, eu descobri um novo podcast. Ele é relativamente recente, tem para aí 2 anos. Já tinhas poucos. É relativamente recente. É galego. É feito pela Agência de Modernização Administrativa da Junta da Galiza. É sobre software livre e é interessante porque dá uma perspectiva de como é que na Galiza se movimenta a comunidade de software livre e uma perspectiva local da Galiza para o mundo e do mundo para a Galiza. O que é interessante porque há muita gente na Galiza a contribuir para grandes projetos de software livre e há empresas muito relevantes na Galiza também que dão importantes contribuições para o software livre à escala global. Boa. Também ouvi, e este também foi hoje, um episódio do podcast Linux User Space, que foi inteiramente ou quase inteiramente dedicado à história do Ubuntu. Foi interessante, não contaram todos os detalhes, mas nem se pode contar, nem se podem mas contar são todos. Tantos que seriam, em vez de se calhar 1 hora, seriam múltiplas horas, e é mesmo muito, muito difícil fazer caber tudo. Mas está interessante, que eu não conheço muito bem a história do Ubuntu, é um bom podcast para ouvir. Disso, um bocadinho antes deste podcast, corrigi um problema no debget. Há um bug que está ainda por resolver que bloqueia a instalação de debget utilizando o próprio debget. E a documentação oficial do debget recomenda esse método de instalação e recorre ao debget que está no branch main do repositório Git. Acontece que este método não é uma boa ideia porque sempre que o debget estiver quebrado no branch main não se consegue instalar o debget. Então o que eu fiz foi propor uma alteração baseado nas releases do debget e não no branch main. Fiz uma implementação disto recorrendo à API do GitHub, à Bash, ao curl, ao grep, ao cut e ao próprio dpackage. Então basicamente o que ele faz é consultar a API do GitHub, diz-me qual é o link para o pacote deb gerado
para a release daquele mais recente, e ele descarrega o pacote deb e instala. Não sei se eu fiz o pull request, não sei se vai ser aceito, porque há outro pull request com mais ou menos uma hora mais cedo, que faz as coisas mais próximas do método que estava a ser usado antes. Ou seja, em vez de usar o deb, utiliza o próprio deb-get, mas é um asset também da release, e não, que é o core da solução. Ainda assim, eu acho que instalar debs deve ser sempre com debs e não com shell scripts que instalam debs. Veremos se vai ser aceito ou não. E neste momento o meu repositório é o único que está com instruções. O meu fork do GitHub é o único que está com as instruções que resultam numa instalação do deb-get. O outro não está a funcionar, acho eu. Não te inquietes, que tenho a certeza que vai ser aceito. Eles vão ver o teu nome e vão dizer assim: ok, isto é do Diogo, aceita já, nem vejas o código, siga, siga, é tudo copy-paste, vamos embora. Estava a pensar exatamente no mesmo, Miguel, obrigado. Disso, tivemos feedback do nosso ouvinte Filipe. Ele esteve a falar um bocadinho comigo também antes da gravação. E disse, ele está a ouvir episódios ainda antigos, está a fazer catch-up aos episódios. Está a fazer catch-up? Como assim fazer catch-up? Exatamente. Não, tem uns tomates e está a esmagar aquilo tudo, bom. E está a misturar açúcar e o vinagre, e tudo isso. Sim. E exatamente, pronto. E ele disse-me que os filhos dele estão muito contentes com o seu tablet Wacom. E que estão maravilhados com o quanto mais simples é utilizar o tablet em GNU Linux do que em Windows, porque em GNU Linux só tem que ligar o cabo ao computador, e em Windows acho que parece que precisa fazer mais outras coisas para lá e que dá algum trabalho. Então estão muito contentes. Que bonito. Assim é que é ver as novas gerações a abraçarem o futuro com paz e canções e kumbaya. E desenhos. Exatamente. Código Constantino 10 para comprar tablets Wacom. E entrando agora no Firefox Corner, o cantinho do Firefox, tenho aqui novidades sobre algumas extensões, umas que são novas, outras que são novas versões. Uma é a extensão da Wayback Machine, que já aqui falei antes, mas tem uma nova versão com funcionalidades novas. Neste caso já tem integração com a nossa conta do Wayback Machine, que já existia anteriormente, mas esta integração agora está mais profunda, permitindo-nos aceder mais facilmente ao nosso arquivo e a outros detalhes da nossa conta, permitindo escolher se estamos a guardar só para a nossa conta ou para associando o snapshot à nossa conta ou não. Basicamente é isto. Há um controle mais granular de quando é que a extensão faz snapshots, se nós não quisermos fazer só quando que nós carregamos no botão. Portanto, se nós quisermos automatizar, há aqui um controle granular desse mecanismo. Há também a possibilidade de fazer pesquisas em outros sites sobre os temas das páginas que estamos a visitar. Por exemplo, nós usamos uma página sobre um tema qualquer e quer-se, olha, o que é que será que há na Wikipédia sobre este tema? E esta extensão agora dá-nos essa possibilidade. Também integra com o Twitter e outros sites. Tu tens, desculpa estar a te interromper, Diogo, tu tens neste momento quantas extensões instaladas no teu Firefox? Depende do Firefox que eu tenho. Em cada máquina tenho extensões diferentes. Era a próxima pergunta que eu te ia fazer, ou seja, como é que, se tens todas as extensões em todos os Firefoxes? Mas não tenho, não. Ou se vais, ok. Então a pergunta a seguir é, tu tens um Firefox por máquina, mas não tens vários Firefoxes por máquina, ou seja, na mesma máquina tu não usas profiles diferentes para ter extensões diferentes, por exemplo. Não. Eu experimentei usar profiles por outros motivos, mas não resulta bem para mim, pelo simples motivo de que tu inicias o profile e depois vais à barra do GNOME e para ele os profiles não existem.
Existem. Aliás, já falámos sobre isso. Aliás, até foi o Filipe que levantou isso. Eu lembro que tu estás a trocar umas mensagens com ele. Não, troquei as mensagens, fiz o que ele disse. Os profiles aparecem na janela de escolha de aplicações. Exatamente. Na barra do GNOME, ele não quer saber. Curioso. Olha, o ícone. Eu tenho isso. No teu, no meu aparecem. Aliás, eu consigo fazer uma coisa ainda mais gira que é. Sim, no GNOME. Estranho. Eu consigo fazer uma coisa ainda mais gira que é. Eu defino um ícone para cada profile do Firefox. Sim, também e faço na barra aparecem bonecos diferentes. Sim, conforme o ícone que eu defini. E ele abre-te no outro. Carregas ele abre-te num, o profile. Como assim? Carregas num ícone, por exemplo, num ícone para, sei lá, para tens um perfil só para o Twitter, imagina. Carregas no ícone do Twitter, ele abre o perfil do Twitter, mas. Com o Firefox fechado, é isso? Não interessa. O Firefox está fechado e eu vou clicar ou ele já está aberto? Não interessa. Carregas, ele abre e tens. Espera, então se ele abre é porque está fechado ou maximiza. Não interessa. Para mim é importante. Se ele está fechado, se não está. Estás a abrir o perfil, estás a abrir aquele perfil naquela sessão. Percebes? Percebo, Diogo, continua. Pronto, não interessa se tens outros perfis já abertos ou não, mas não falei de outros perfis, falei daquele Firefox específico, se já está aberto ou se vais abri-lo pela primeira vez. Foi só isso que eu. Pela primeira vez. Pronto. Obrigado, Diogo, finalmente, obrigado. Pronto. Portanto, está fechado e abres aquele Firefox exatamente. Com aquele perfil. Sim. Ótimo. O ícone que na barra indica o Firefox, que fica associado àquele, é o ícone do Firefox que está lá por omissão. Ele não associa aquilo ao ícone do teu perfil. Qual é o problema? O problema é que depois não sabes qual é que é qual. Claro que sim, isso é legítimo. Agora, tu validaste isso em várias máquinas ou fizeste uma vez, correu mal e não... Fiz em várias máquinas e acontece-me sempre isto. Tens de pedir alguém para te fazer isso. Eu usei os scripts do Flip que ele publicou. Tenho uma pergunta de amador que faz catch-up. Diz-me uma coisa. Os scripts não, os desktop profiles. É possível ter demasiadas extensões no Firefox? É. Isso não vai fazer o Firefox arrastar-se um bocadinho quando começas a ter um certo número de extensões todas justapostas a fazer uma data de coisas lá atrás? São questões diferentes. É possível, sim, vai arrastar. Vai, cada coisa que tu tens a mais pode ser mais perceptível ou menos perceptível, mas vai sempre tornar a coisa mais lenta, claro que sim. Sim, pode. E depois também depende da extensão em si. O que ela faz, como ela faz, pode ou não causar impacto que seja importante para ti. Pois. Tenho uma série delas, mas é sobretudo para bloquear anúncios e outras coisas. Tenho várias dessas também e tenho outras que não são só para isso. Outra das que eu tenho e que já aqui falei antes é o Dark Reader, que também tem uma versão nova e que tem uma funcionalidade fixe que é detectar se o próprio site já tem um modo escuro ou não. Mas sabes que o Firefox tem aquele modo de leitura simples na barra de endereços que eu uso muito isso. Eu uso constantemente isso, aliás. Eu prefiro ler um site limpinho, sem formatações nem nada disso, porque é muito mais agradável ler aquilo assim. Depende do site. Há sites que são feitos de forma a que isso não é necessário e em que até podes ter experiências superiores com o estilo do próprio site. Muito raramente. Não tenho essa experiência de todos. Isso não sei que... Pronto. Sobretudo sites de... A mim não... Francamente... Receitas culinárias, não é? Pronto, não sei. O Dark Reader, o que ele faz é detectar se há algum modo já... para não aplicar o seu próprio modo escuro, porque modos escuros muitas vezes fazem com que o site ou fique feio ou difícil até de ver. E esta funcionalidade funciona muito bem e estou muito contente com ela. Quanto a descobertas, foi-me apresentada uma extensão interessante pelo nosso ouvinte Bruno Miguel. É uma extensão que descobri porque falou-se aqui há dias, estava-se a falar no Twitter que o Twitter descontinuou o TweetDeck para iOS. Malandros. E então, ou para Mac, ou uma coisa assim de género. Para coisas da Apple. A aplicação nativa. E eu sugeri às pessoas, mas então porque é que não usam a versão web? Não sei o quê. Deram razões, alguns perfeitamente aceitáveis e justificáveis.
E uma delas é que de facto o TweetDeck, a versão web, tem alguns problemas e é difícil de usar. E o que o Bruno Miguel me disse foi: olha, experimenta a extensão Better TweetDeck, que adiciona-te um conjunto de funcionalidades e de configurações que te melhoram essa experiência de utilização do TweetDeck. E de facto melhora um pouco, não faz milagres, obviamente, mas uma das coisas que ele faz melhor é fazer com que as colunas colapsem sem teres que as eliminar. E que elas ficam, em vez de ser uma barra com uma certa largura, fica uma barra muito mais estreita e com um botão onde tu podes fazer para estender a barra para a sua dimensão original ou não, e isso de facto melhora um bocadinho a experiência. Quem como eu tem muitas dezenas de barras e ajuda, mas não resolve o problema. Pensei que ias finalmente falar do teu problema, Diogo. O problema é ter de facto essas muitas dezenas de barras no TweetDeck relativas a múltiplas contas e a múltiplas pesquisas que eu tenho permanentes e também uso bastante listas e tenho normalmente uma barra para cada lista e isso acumula e é muito e obriga-me a fazer scrolling horizontal de forma bastante intensiva e o scroll horizontal é bastante desagradável. Uma pessoa como tu tens para aí o quê? 14, 15 computadores no teu escritório, podes meter uma conta em cada um deles? Tu tens aqueles ecrãs todos? Não é prático. Parece um centro de controle da NASA com a parede coberta de ecrãs. Não é prático, mas já experimentaste ou nunca experimentaste, Diogo? Já experimentar. Não, mas já experimentei já. Okay. Simplesmente não é prático. Até porque às vezes quer fazer copy-paste de uma coisa para o outro lado ou coisa assim. Não é prático. Mas continua, porque eu queria fazer uma pergunta relacionada com essa extensão ainda, mas acho que vais falar sobre isso. Já não vou falar mais sobre esta extensão. Não vais falar mais sobre essa extensão. E então, e a capacidade de fazer traduções diretamente locais em vez de usar um mecanismo externo? Isso é outra extensão. É outra extensão, Miguel. É outra então. extensão. Bem, essas notas não são bem sistematizadas. Parecia que estávamos a falar das mesmas extensões. Desta vez está. Contra a minha vontade, mas tenho que dar razão ao Diogo desta vez. Magalhões. Foi a ausência do cardinal ali. Não, tem que haver cardinal, então isso é uma lista desordenada, uma lista não ordenada, por asteriscos, portanto. Então. E tabulações. Exatamente. Portanto, essa extensão, de facto, eu vejo espaços. Mas se um dia estivermos aqui a discutir espaços ou tabulações, dá para o episódio inteiro, não chegamos a conclusão nenhuma, portanto guardo isso para aquele café muito conhecido em Bruxelas, para a próxima Fosdem. A extensão que o Miguel estava a falar, que eu tenho aqui na minha lista, é a Firefox Translations, que de facto faz traduções entre diversas línguas sem utilizar a cloud e basicamente fica tudo no próprio browser, não há chamadas para a internet de nenhum tipo. As línguas que são suportadas são o castelhano, o estónio, o inglês, o alemão, o checo, o búlgaro, o português e o italiano, estando em desenvolvimento suporte para russo, farsi, inglês e de vários tipos de norueguês, que eu nunca ouvi falar daquilo, não sei identificar aquilo. Tu querias dizer islandês e não inglês. Enganaste aí na parte final. Se calhar disse inglês duas vezes. Norueguês tem dois tipos de norueguês, que é o norsk e o borskninorsk, ou como é que se chama aquilo? Pois, santinho. Sim. A extensão é desenvolvida pelo consórcio do projeto Bergamo. É coordenado pela Universidade de Edimburgo em parceria com a Universidade de Karls em Praga, a Universidade de Sheffield, a Universidade de Tartu, a Mozilla e financiado pela União Europeia. Bem bom. Ainda não consegui. Tenho a sensação que tu tinhas aí perguntas. Acho que já falámos desta extensão no passado para as traduções locais e tudo. Nós falámos em privado da extensão. E eu tentei instalar e não consegui fazer funcionar aquilo. E entretanto pensei, vou deixar isto de lado e vou tentar fazer funcionar isto mais tarde. Entretanto esqueci-me de pegar nisso. Tenho de lá voltar. Não consigo fazê-la funcionar nas minhas máquinas, não sei porquê.
Pois, também não te sei dizer porque é que isso será. Nas minhas todas, tenho instalado em todas quase, e em todas em que eu tentei instalar funcionou perfeitamente. Impecável. Outra extensão que eu descobri, mas que eu não recomendo utilizar como extensão, é a Language Tool. Porquê? Porque esta faz precisamente o que a outra não faz, que é enviar coisas para a internet. E ele requer permissões para poder ler tudo o que estão em todas as nossas tabs do nosso browser. E eu não acho que seja muito prudente dar esse tipo de permissões a uma extensão que envia coisas para a internet. E quem é que desenvolve essa extensão? Alguém que nós conheçamos? Essa extensão é de um projeto também de software livre, que é o Language Tool. Aliás, nem sei se o projeto é de software livre, mas a extensão é. Depois vocês podem ir ao site languagetool.org. E o que é que isto faz? Isto tem um suporte para gramática, e neste caso seria gramática em português. Nós temos normalmente corretores ortográficos que fazem correção de ortografia, e o que este faz é dar-nos ajuda com a própria gramática, que é bastante útil. Se vocês estiverem a precisar de ajuda para uma coisa que vão, por exemplo, publicar numa rede social, uma coisa assim, é uma coisa que vão tornar pública, aí faz sentido irem ao site e utilizar a ferramenta para isso. Se estiverem a usar para coisas privadas, recomendo que não usem de facto este tipo de ferramenta. Tu dizes que eles já vão enviar para a internet, e sendo isso um projeto, ou seja, não é uma grande empresa que está por trás, qual é a infraestrutura que eles usam para receber a tua informação e para tratar? Não sei. Não sabemos, e é esse mesmo o problema. Pois, exato, que eu tenho com isto. Adiante, às notícias. Chegou ao fim de vida o Ubuntu 21.10 Impish Indri. Chegou ou ontem ou hoje mesmo, não sei. Portanto, façam um upgrade para o 22.04. Mas teve uma boa vida, levou histórias para contar. É verdade, é verdade. Deixou bons amigos também. Também. Foi feliz. É um tipo às direitas. Sim. Uhum. Muito profissional, amigo do seu amigo. Sempre que as versões de uma distribuição chegam ao fim da vida útil, eram sempre umas santinhas. Era a melhor distribuição do mundo, era a melhor versão do mundo. É sempre a mesma conversa. Em notícias melhores, a próxima versão do Ubuntu, o Kinetic Kudu, vai ter o suporte Pipewire para áudio ativo para omissão em vez do Pulse áudio. Neste momento o Pipewire já vem instalado, é utilizado para o suporte de captura de vídeo. Aliás, o Pipewire inicialmente foi desenvolvido precisamente para como ser um framework de vídeo. O suporte de áudio foi adicionado posteriormente. Para omissão, o Ubuntu ainda usa o Pulse áudio, mas na próxima versão vai-se tentar usar mesmo o próprio Pipewire para áudio. Outra das coisas que vai ser integrada vai ser também o Wire Plumber, que é uma ferramenta para gestão de perfis do próprio Pipewire, para vocês dizerem este dispositivo desliga-se àquele, este é o caminho que faz aqui uma espécie de roteamento do áudio entre as vossas aplicações e o vosso hardware, e permite automatizar tudo isso. A Canonical perdeu uma excelente oportunidade de nomear a próxima versão Kinetic Kizomba. Acho que ficava muito mais musical em vez de Kinetic Kuduro. O Kizomba não é um animal, e acho que não é um animal onde tu vives. Olha que se frequentasse os sítios que eu frequento, ias ver que a Kizomba pode ser um animal. A Kizomba pode libertar o teu animal, mas não é um animal. Eu não preciso de Kizomba para libertar o meu animal, Diogo. Querem que eu vos deixe sozinhos agora, é? Vou arranjar um quarto, gente. Ora, e quanto a notícias, acho que é só, porque já estamos com pouco tempo. Não sei Deixa-me só uma coisa que é pouco habitual. A comunidade do WordPress Portugal fez o anúncio e estão neste momento a recrutar voluntários, porque depois do sucesso que foi o WordCamp Europe no Porto este ano, já estão a pensar no WordCamp Lisboa de 2023. Ele foi recentemente aprovado pelo Comitê Central dos WordCamps, sei lá como é que se chama aquilo. Portanto, malta que queira dar do seu tempo para um WordCamp, procurem na internet ou nas notas deste episódio, nós vamos fazer o link para as formas que vocês têm de se candidatar ou de se mostrar disponíveis. Pronto, eu gostava de ver o camarada secretário-geral do WordPress a fazer esse apelo.
Mas pronto. Tens que o trazer cá, pá. É verdade, temos de descobrir. Camarada, o secretário-geral do do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do WordPress, camarada. Por acaso podia falar com o Freitas para isso. Pronto. É mal pensado. Pronto. Mas agora só lá para novembro já. Ou pelo menos para setembro. Já temos tudo em celofane, agora até ao final de setembro já temos tudo em celofane, é só pôr no micro-ondas. Exatamente. O que o Tiago está a querer dizer é que este é o penúltimo episódio que vamos gravar antes de irmos de férias, e no mês de agosto e em parte do mês de setembro nós já gravámos diversos episódios do podcast com pessoas super interessantes na comunidade de software livre em Portugal e bem mais mundo. interessantes que nós. Muito mais, porque nós vamos de férias, mas vocês não vão ficar sem conteúdo do vosso podcast preferido. Olhando aqui para o cronómetro, estamos de facto a chegar aqui ao limite do tempo para o episódio de hoje. Resta só dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel e editado pelo Xande Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana. Até à vista.